Seguindo agora, né, a terceira parte do nosso treinamento, deixa eu abrir aqui. Esse que, assim, o que eu vou trazer, eu vou ser bem sincera. Eu vou mapear processos, eu vou ser expert, não vai sair, tá? Mas vocês vão saber o que é um mapa de processo e vão conseguir compreender algumas ferramentas que vocês têm para poder mapear. Dentro do mapeamento de processos, a gente quer, então, capacitar vocês, né? Quando vocês forem elaborar mapas de processo, vocês terem esse entendimento de como que vocês vão poder fazer isso, entender basicamente a relação entre fornecedor, cliente interno, identificando quais são os requisitos, né, necessários, e identificar os pontos críticos que a gente precisa monitorar e controlar, tá? Para atender os requisitos. Então, voltando lá no conceito de processo, né? Vocês já aprenderam, então, né, que o processo é esse conjunto de atividades que são interrelacionadas ou que se interagem, onde a gente vai transformar as minhas entradas em saídas, né? E a gente já viu esse desenho, onde eu tenho um fornecedor que faz a entrega, seja de informações, produtos e serviços, para que eu possa transformar tudo isso, agregando valor e fazendo uma entrega, né, o meu resultado para o meu cliente de acordo com os requisitos que ele especificou, de informações, produtos ou serviços. Então, dentro de um processo, uma produção de uma pizza, espero que vocês não saiam com vontade de comer pizza, porque eu vou falar de pizza agora, tá? Então, lá, o processo da produção da pizza. Para eu produzir uma pizza, eu vou precisar de quê? De farinha de trigo, ovo, os ingredientes. Dos ingredientes. E aí, esses ingredientes, eles vão entrar lá, né, dentro do meu processo como insumos e eu vou transformá-los por meio das minhas atividades, né, numa sequência de ações que a gente vai estar desenvolvendo, para que eu possa fazer a entrega para o meu cliente da pizza que ele solicitou. Então, a gente falou da produção de uma pizza. Ok? Então, a produção de uma pizza, ela é considerada como processo, porque dentro de uma pizzaria, eu não tenho só a produção de uma pizza, eu tenho produção de várias outras coisas, né? Não só de comer, como de beber, de vender, etc., comercializar, tá? Então, a gente tem a produção da pizza como sendo um processo. E então, o que a gente precisa entender, né? Que a gente vai desdobrando dentro dessa hierarquia. A gente tem o macro, o processo, a atividade e as tarefas. E as tarefas, elas são a menor parte, a menor ação dentro de um macro processo, ok? A nível de macro processo, eu falei para vocês que eu ia repetir de novo, né? Então vai ficar mais claro ainda. Então, um macro processo, ele geralmente envolve mais que uma função na estrutura organizacional, e a sua operação tem impacto significativo no modo como a organização funciona. Então, eu vou pegar aqui um macroprocesso dentro de um hospital, a assistência ao parto, ok? Então, dentro da assistência ao parto, considerando os processos. Processo, então, é o conjunto de atividades sequenciais, conectadas, relacionadas e lógicas que tomam uma entrada como fornecedor, que pode ser interno ou externo, vão acrescentar valor a esta e vão produzir uma saída para um cliente, interno ou externo. Então, dentro lá da assistência ao parto, eu tenho o processo, que é a assistência neonatal na sala de parto. Estão conseguindo ver o desdobramento, gente? Ok, agora vamos lá para o nível da atividade. Atividades são ações que ocorrem dentro do processo. São geralmente desempenhadas por uma unidade, pessoa ou departamento para produzir um resultado particular. Na hora que a gente for desenhar fluxogramas, geralmente é o que a gente vai desenhar, tá? Então, aqui a gente tem, né, desdobrando. Vamos lá. Assistência ao parto, assistência neonatal na sala de parto e dentro da assistência neonatal na sala de parto, a reanimação neonatal como sendo uma das atividades possíveis, tá?
Ainda dentro da reanimação neonatal, a gente tem o quê? A menor parte, a tarefa. Então, a atividade é uma sequência de tarefas. Então, a tarefa é uma parte específica do trabalho, o menor enfoque do processo, como se eu estivesse enxergando por uma lupa mesmo, tá? Podendo ser o único elemento e um subconjunto de uma atividade. Por exemplo, ventilação com balão e máscara. Então, voltando para trás, eu tenho essa tarefa da ventilação com balão e máscara, como uma tarefa da uma reanimação neonatal, que é uma atividade dentro do processo da assistência neonatal na sala de parto, que é um processo do macroprocesso assistência ao parto. Ficou claro, gente? Sim? Não? Sim, sim. Ok. Desenhando para ficar mais claro ainda, tá? Então, macroprocesso, né, que é o conjunto de processos. Então, a gente tem ali a assistência ao parto, que é o nosso macroprocesso. A entrada da gestante em trabalho de parto, para a gente realizar a assistência ao parto, e a saída é o binômio mãe e filho de alta hospitalar. Okay? Então, eu tenho, né, dentro desse macroprocesso, o processo de assistência na sala de parto, a reanimação neonatal como uma atividade e a tarefa ventilação com o balão e a máscara. Quando a gente for falar de gestão de documentos, é muito importante, gente, a gente já ter essa compreensão, tá bom? Via de regra, a gente transforma em procedimentos aquilo, ou POPs, como a gente costuma falar, ou aquilo que está a nível de atividade. E aí, no meu POP, no meu procedimento, eu vou dizer quais são as tarefinhas que eu vou estar fazendo, ok? Quando eu trabalho a nível de processo ou a nível de macroprocesso, a gente não consegue. Imagina se a gente for colocar num documento tudo isso. Então, eu trago isso a nível de protocolos, o manejo, né, na assistência, na sala de parto, ok? Ou o manejo da assistência, o protocolo da assistência ao parto, ok? Então, a nível de macro e de processo, geralmente a gente traz isso para a área assistencial como protocolos assistenciais. E a nível de processo, a gente de atividade, onde a gente vai trazer no documento que chama procedimento, ou a gente conhece lá, né? Procedimento operacional padrão, a nível de atividades. E aí, no meu protocolo, eu vou citar quais são as atividades inerentes àquele protocolo. Bom, trazendo numa outra visão, que às vezes fica mais fácil, né? Quem não está na área da saúde diretamente envolvido, a pizzaria, né? Então, meu macroprocesso, a pizzaria. Então, lá na cadeia de valor, eu trouxe lá como os principais processos: o atendimento ao cliente, compra de insumos, preparo de pizza e entrega da pizza. E aí, por exemplo, aqui eu peguei o preparo da pizza. Dentro do preparo da pizza, e aqui são esses 4 processos, eu vou subdividir em atividades. E aí, dentro do preparo da pizza, eu tenho misturar ingredientes, abrir massa, rechear a pizza, assar a pizza. E eu trago esse assar a pizza aqui como uma tarefinha, tá? E para essa tarefa, eu digo lá, controlar a temperatura do forno. Lembra quando eu disse para vocês a respeito do padrão, o que agrega valor para o nosso cliente? Gente, o que faz a diferença é a temperatura do forno. Se a gente não desdobra, se eu paro lá na cadeia de valor e não desdobro isso ao nível das tarefas e conto para o meu colaborador que a temperatura do forno tem que ser, vou dar exemplo, tá, gente? Eu não sei, 180 graus para dar aquela crocância, né? Que em determinado momento eu tenho que aumentar a temperatura do forno. A minha pizza ela não vai ter a crocância, o sabor, né? Que o meu cliente ele deseja, que é o meu diferencial competitivo, certo? Então eu preciso ter isso padronizado. Lembra lá do McDonald's? Então, o que garante o sabor lá do Big Mac? Exatamente, porque eles têm essas tarefinhas muito bem padronizadas, ok?
E uma coisa vai levando a outra. Né? Aquele vídeo lá, né, do cosmo, da visão do olho, né, ele faz exatamente isso, trazendo para dentro da gente até a menor parte. A nível de mapeamento de processos, existe uma ferramenta que é o CIPOC. Tem alguém que não conheça, gente, o CIPOC? Todo mundo aqui conhece o CIPOC? Eu não conheço. Não conhece, né? Então, o CIPOC, ele é uma ferramenta que a gente usa muito para mapear processos. Não é a única forma, tá, de mapear processos, mas é uma das. Eu considero como uma forma simples, mais tranquila, da gente estar mapeando. Então, cada letrinha dessa, né, representa, né, um significado. Ela é do inglês, mas já traduzindo, né, o S, né, suppliers são os fornecedores, o I representa a parte das entradas, o P, que está no meio, né, o processo propriamente dito, o O, né, as saídas, e o meu C são os clientes, tá? Então, cada letrinha dessa, né, representa uma etapa. Lembra lá quando a gente fez o desenho do processo? Então, o que significa isso? Os fornecedores de insumos, serviços, né, ou informações que vão ser necessárias para executar o meu processo. Quais são as entradas, né? O material, o recurso ou dados necessários para a gente executar o meu processo. E o que é meu processo propriamente dito? É um conjunto estruturado de atividades que vão transformar um conjunto de entradas em saídas específicas, proporcionando valor aos clientes e às partes interessadas. E quais são as saídas? O que é a saída? Né? Os produtos ou serviços que resultam do processo. E o meu cliente é o destinatário do resultado no meu processo. Então, o CIPOC, eu vou fazer tipo como se fosse, né? Eu vou trazer exemplos para vocês logo na frente, mas uma tabelinha onde eu coloco lá nas colunas como um título SIPOC. E nas linhas abaixo, eu vou distinguindo quem são os meus fornecedores, quais são as minhas entradas, né? Dentro desse processo que eu estou mapeando, quais são as principais atividades, quais são as saídas e quem são os meus clientes. Trazendo aqui para vocês novamente, tá? Dentro de uma sequência, lembrando que a gente precisa entender, eu como empresa, lá no planejamento estratégico, eu tenho uma identidade enquanto empresa. Eu sei, né, qual que é a minha atividade fim. Para que a minha empresa, no que a minha empresa atua? Essa minha empresa, eu tenho que ouvir o meu cliente, porque pensa só, eu como empresa, eu vou colocar no mercado algo que não é atrativo para cliente, que não tem mercado? Faz sentido, gente? Não faz. Não faz sentido. Eu não vou abrir, por exemplo, eu estou lá no Nordeste, tá? Lá no Nordeste é muito quente. Faz sentido eu colocar na beira da praia uma barraquinha de blusa de frio? Nenhum. Eu vou ter cliente? Não, só se levar para lá depois. Só, né? Mas então, assim, não vai ser vantajoso. Então, eu, como empresa, eu tenho que ter cliente. É o primeiro ponto, né? Para eu comercializar. Então, eu listo quem são os meus clientes. Para esses clientes, o que eu vou fornecer? Eu, como empresa, né? Qual que é a minha saída, né? Então, eu tenho que ter o entendimento. O que eu vou entregar para o meu cliente? Ok? Para fazer essa entrega para o meu cliente, que tipo de atividades que eu preciso fazer? Ok? E aí, então, se eu preciso fazer essas atividades, para que elas possam ser executadas, o que eu preciso de entrada? Né? Eu trouxe aqui de forma macro, tá, gente? Informação, serviços, produtos. E aí eu vou eleger. Eu vou ter essa informação de quem? Ah, do fornecedor I, né, o serviço eu vou buscar lá no fornecedor X e Y, e os meus produtos eu tenho um fornecedor Z. Vocês estão entendendo?
Então, aqui o que vocês estão vendo é um esboço de um mapeamento de processo usando a ferramenta CIPOC, ok? Então, se eu for olhar lá na minha cadeia de valor, eu tenho isso a nível macro, e trazendo isso para dentro de um contexto, eu posso também mapear a nível de processo, tá? Então, os meus fornecedores, eles vão garantir as entregas daquilo que eu preciso, né, para agregar valor nas minhas atividades, onde eu vou processar, gerar os meus resultados para aquilo que os meus clientes eles querem receber de acordo com os requisitos que eu levantei, ok? Um outro exemplo, tá, gente? Mesma coisa, CIPOC. Então, eu tenho lá o meu processo, onde eu preciso da operação 1, 2, 3 e 4, tá? E dentro dessa operação, eu faço a entrega de relatório, de lista de compra e dou uma peça chamada peça 15. Para qual cliente? Para o cliente A, eu entrego o relatório e a lista de compra. Para o cliente C, eu entrego a peça 15, tá? Porque aqui eu posso ter listado tanto o cliente externo, e aí vamos pensar que o cliente C talvez seja externo, ele vai receber a peça 15. Mas para executar essa operação do 1, 2, 3 e 4, eu preciso do quê? Eu preciso do procedimento, do relatório, e para gerar a peça 15, eu precisei da peça 1 e da peça 2. Quem me entrega o procedimento e o relatório é o fornecedor A, e o que entrega a peça é o fornecedor B. E aí, na hora que eu vou fazer esse mapeamento de processos, usando o CIPOC, eu vou nomeando todos esses meus fornecedores. Um exemplo muito simples, muito simplório, para ficar fácil de entender, eu tenho um processo que é tirar cópia. Tirar cópia. Para eu tirar cópia, gente, eu preciso de quê? Eu preciso de uma copiadora, eu preciso de papel, eu preciso de toner, eu preciso do documento original. E, é claro, nada funciona sem energia. A copiadora, eu tenho um fabricante, né, desse equipamento. Eu vou buscar o papel e toner da papelaria, o documento original, você que está me fornecendo, tá? E a energia, a companhia de eletricidade. Se eu tirei a cópia, eu vou fornecer o quê? Cópias, né? Essas cópias podem ser para você, pode ir para o arquivo, pode ter um outro cliente, ok? Tá ficando claro para vocês, CIPOC? E é bem simples, gente. A gente não Sim. precisa tornar um mapeamento de processo CIPOC difícil. É bem simples. Só que o grande detalhe é que tirar cópia, ela tem uma sequência de atividades. E aí tem o colocar o original sobre o vidro, fechar a tampa, ajustar as opções, apertar, copiar, e depois que eu fiz isso, eu vou remover as cópias e os originais. Então, eu vou trazer esse sequencial, né, essas atividades, onde está escrito tirando uma cópia, eu posso estar listando eles lá dentro, ou eu posso trazer aqui, depende do formato, do layout que o gestão da qualidade da sua instituição vai definir, tá? Não tem regra para isso, é como fica mais fácil. Então, esse desenho, gente, essa compreensão do processo é o que vai fazer total diferença. O CIPOC, como eu falei para vocês, é uma ferramenta, mas ela não é a única, tá? Então, eu estou trazendo uma outra, que é o fluxograma. Só que aqui, quando eu estou falando do fluxograma, né, eu já estou enxergando não a nível de processos. No fluxograma, eu já estou trazendo mais num formato onde eu consigo enxergar, eu quero detalhamento, tá? Eu vou trazer atividades, tarefas, né? De tudo aquilo que está envolvido no processo. É como se eu estivesse desenhando, eu vou olhar a lupa, eu vou lá e ver passo a passo de como que aquilo funciona, para que fique muito bem claro, muito bem destrinchado. Então, o que eu recomendo? Vamos começar, né? Eu preciso começar. Então, eu tenho que enxergar o macro processo. Eu vou fazer o quê? A cadeia de valor. Ok, já enxerguei os meus macroprocessos. Agora eu vou abrir o macroprocesso, ver quais são os processos que estão ali dentro. E eu vou usar o quê? O CIPOC.
Agora a gente já tem os CIPOCs muito bem definidos. Aí qual que é o próximo passo? O desenho dos fluxogramas, tá? E essa parte do desenho do fluxograma, a gente geralmente tem o início, a fase do processo, a decisão e o fim. Tá? Geralmente, o início e o fim, ele é representado, né, ou no circular ou com esse formato arredondado. Tá? A fase do processo, que normalmente é uma atividade, geralmente a gente usa com o verbo atender, fazer, ele é representado no retângulo. E aí, quando gera uma dúvida, que você pode ter uma decisão, e geralmente tem, se for sim, vai para volta ou segue, né? Ou se for não, vai para um outro lugar, a gente traz isso no losango, tá? Que é a decisão. E o fim, da mesma forma que o início, geralmente o início, às vezes as pessoas colocam verde, e o fim vermelho, e tem gente que não segue muito bem o padrão. Por que a necessidade da gente ter um padrão? Porque se a gente for, né, fazer leitura de várias instituições, se a gente não tem um padrão, fica difícil da gente entender, imagina só. Né? O que não segue, né, essa leitura, esse formato, a gente tem até algoritmos de decisão, parece muito com fluxogramas, mas são algoritmos de decisão, não são fluxogramas propriamente dito, tá? E uma ferramenta que eu sugiro, gente, que vocês façam download é o Visage, para a gente começar a fazer fluxogramas. Alguém conhece o Visage? Sim. Sim. Pode ser que tenha algumas pessoas que não conheçam. E aí, o que eu vou sugerir? Que vocês façam download do Visage, tá? E eu vou começar o nosso próximo treinamento, bem no comecinho, só fazendo um exercício com o Visage, com vocês, tá bom? Então, fica como a minha dívida para a gente mexer um pouquinho com o Visage, para pelo menos dar um norte para vocês. E essa aqui é a carinha do Visage, tá? E ele é muito fácil da gente manusear depois que a gente começa a mexer. Nossa, eu confesso para vocês, eu passava muito apuro fazendo fluxograma lá no Excel, no Word, no PowerPoint, e dava um trabalhão tremendo fazer. Depois que eu conheci o Visage, eu não quero saber de fazer fluxograma em outro lugar. Né? Para mim, é a ferramenta hoje que resolve. Mas tem outras, tá, gente? Não sei se vocês conhecem outras, mas aqui, pelo menos, dá uma visão muito bacana. Daí, o melhor é que ele é free, né? Então, pelo menos a forma mais elementar, claro, tem versões pagas, mas a versão gratuita serve para a gente, né, bastante, tá? Então, vocês percebam que aqui do nosso lado esquerdo, a gente tem alguns elementos, né, gráficos, né, o círculo verde, início, a gente tem, né, aqui azulado, né, que é a parte do processo das atividades. Aqui, né, tem um outro também, que é uma atividade, só que ele tem um maisinho aqui. Geralmente, quando ele é macroprocesso, a gente representa ele porque eu vou ter que expandir ele depois. As árvores de decisões, e a gente tem um fluxo de fim, tem os tipos de seta que a gente vai estar usando, e depois tem uns detalhamentos que eu sugiro, depois, se vocês quiserem aprofundar, tem cursos específicos de mapeamento de processos para vocês fazerem. Ok? Bom, e aqui a gente tem um outro desenho por processo. Eu posso também, além do CIPOC, né, usar também o desenho no formato de tartaruga. Por quê? Vocês vão entender aqui, né? A tartaruga, a gente tem o rabinho lá da tartaruga, que são as entradas, tudo que está entrando para eu executar meu processo, e a minha saída, né? Que é as minhas entregas. Então, para eu executar esse processo, então aqui as patinhas, né, traseiras, eu vou dizer lá quais são os recursos que eu preciso, ok? Que seja computador, ferramenta, etc, etc.
e quais são os métodos, né? E como vocês podem ver, aqui já traz descrito quais são os procedimentos. Então, o meu processo, as atividades A, B, C, aqui eu já falo quais são os POPs, onde estão os documentos onde estão escritos. Então, ele é para uma fase mais avançada, tá? Eu consigo enxergar o CIPOC aqui, porém eu trago outros elementos. Eu trago a mão de obra, quem é o responsável, né, por essa etapa, e eu trago também o indicador que eu vou estar usando para eu monitorar esse processo. Então, como eu disse para vocês, né, a gente tem que ir pela maturidade da empresa. E para acreditação da ONA, né, o CIPOC atende perfeitamente bem, tá, gente? Então, com o tempo, a gente fez o CIPOC, a gente se apropriou do CIPOC, a gente vai tendo a necessidade da gente expandir, tá bom? E ter um mapeamento mais robusto, né, das atividades que a gente faz. Alguma dúvida, gente, até aqui? Não. Ok. Bom, para abrir um pouco mais a mente de vocês, e como a gente está falando de gestão por processo, e até para que vocês possam, né? A Eni não falou disso, eu vou falar, tá? Mas eu sugiro que a gente trabalhe isso num momento mais de uma maturidade maior da empresa, que é o BPM. Eu não sei se todos vocês já ouviram falar. O que é o BPM? Na verdade, o que essa palavrinha quer dizer é disso que a gente veio falando o tempo todo, a gestão dos meus processos do meu negócio, tá? Então, aqui eu não vou só mapear. Tem gente que fala que o BPM, ele é o mapeamento de processo. Não, tá errado. Esse conceito, quando eu falo do BPM, eu estou falando do gerenciamento, tá? Dos processos de negócio. E, via de regra, ele tem os ciclos. Então, por onde que eu começo? Tá? Então, a primeira etapa é eu planejar o que eu vou estar dentro de uma empresa, que é uma empresa grande, né, definindo como prioridade. Eu vou escolher quais são os processos que eu quero melhorar. Então, eu planejo isso, tá? Depois dessa definição, que aqui no desenho aqui em cima, né, vocês estão vendo um desenho aqui em cima, no canto superior direito? Então, eu vou definir isso e eu vou modelar. E aí eu vou fazer o desenho desse processo que a gente já escolheu. E esse desenho, ele não vai ser a nível de CIPOC, não. O CIPOC já foi feito. Agora eu vou modelar esse processo. Eu vou lá chamar as pessoas envolvidas e eu vou trazer para o desenho de um fluxograma, usando uma ferramenta como o Visage. Ok? Então, depois disso, né, que eu faço toda essa modelagem, eu vou lá, a terceira etapa, eu vou testar para ver se aquilo que eu modelei é como vem sendo feito, ok? Depois dessa parte da simulação, de você ir lá ver como está sendo feito, né, a gente vai partir para a etapa 4, que é a execução propriamente dita, tá? Existe, né, o BPM quando eu estou implantando o projeto, tá, gente? Então, nesse caso, desculpa aqui voltando, essa etapa 3 da simulação, eu vou testar mesmo se aquilo que eu modelei, tanto o BPM, você pode usar o BPMN, daqui a pouco eu vou falar, né, o como é, o to be, ou o como vai ser, tá? Então, eu posso modelar tanto a realidade, quanto o como eu desejo que seja feito. Então, como eu desejo, eu simulo, eu faço um teste para ver se vai funcionar naquele tempo, antes de fazer toda uma mudança dentro da empresa, para a gente ser bem cauteloso, tá? Então, a nível de projeto, a nível realmente do que está sendo já executado. A parte, então, de execução, depois eu vou monitorar essa execução com indicadores de desempenho para ver se o BPM está funcionando de forma eficiente, se não está tendo desvio dentro daquilo que a gente se propôs a fazer.
E, por fim, o último passo, que é o passo da melhoria, onde a gente vai estar otimizando. Então, vocês vejam que o BPM ele é uma ferramenta, né, uma metodologia, na verdade, muito mais que uma ferramenta, para a gente fazer gestão de processos, ok? E aqui está de novo. O BPMN, né, então, é o modelo e a notação, né, do desenho que a gente faz dos processos de negócio. Então, a gente precisa de um padrão, né, para esse BPMN. Como ele é usado em vários países, essa simbologia é uma simbologia mais universal, ok? Que a gente precisa entender. Então, eu trouxe aqui, né, eu já tinha comentado para vocês, né, o significado daquelas que são principais, e no início do nosso próximo encontro, a gente vai estar mexendo com isso. Então, o início do processo. Alguns processos intermediários, ele desaparece com esse formato de duplo círculo. Quando é o final do processo, ele vai aparecer vermelhinho, tá? A árvore de decisão, né? A gente tem vários tipos de decisão, dependendo da decisão, vai ter uma simbologia aqui dentro. Eu também tenho aqui dentro do processo, tem um prazo que vai fazer com que o meu processo ele tenha, né, uma espera aqui, um stand-by, eu consigo colocar a simbologia. Ações que ocorrem conjuntas, então, às vezes eu tenho uma decisão que eu vou ter duas seguindo em paralelo, né, e não uma não exclui a outra, então eu tenho o símbolo do mais. O documento, se ele está documentado, né, em algum POP ou protocolo, né, a gente tem a simbologia do documento já para trazer isso. Né? Se eu tenho um subprocesso que eu vou abrir essa simbologia, depois eu clico e eu consigo fazer o desenho específico do que vai estar aqui dentro, né? E as ações propriamente ditas, tá? A gente tem as piscinas, né? Então a gente tem lá as raias, que é onde eu tenho o processo que eu estou descrevendo, eu vou colocar o nomezinho lá do meu processo, e aqui eu vou estar colocando quem que vai estar executando, já dizendo das responsabilidades, que pode ser um departamento específico ou um profissional, né? Ou, no caso, uma função específica. Aí vocês vão ver, né? Aqui tem outras simbologias, eu trouxe para vocês já em título de curiosidade.